Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa O Evangelho em Espírito e Verdade pela Web Rádio Cristo Consolador. Este programa vai ao ar, ao vivo, toda quinta-feira, às 5 da tarde. E como estamos ao vivo, você já está aqui convidado a participar do nosso programa através do chat do YouTube. Basta você enviar aí a sua mensagem, o seu boa tarde, enfim, vai ser um prazer interagir com você. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, que possamos ter hoje a boa inspiração dos nossos benfeitores espirituais para tratarmos no programa de hoje sobre a elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo. Também vamos conversar sobre a parábola do grão de mostarda, vamos dar continuidade à vida e obra de Paulo de Tarso, e no encerramento nós vamos às perguntas e respostas. Já temos uma pergunta reservada sobre a questão do reino de Jesus aqui na Terra. Tudo isso, então, a partir de agora, em O Evangelho em Espírito e Verdade, aqui pela Web Rádio Cristo Consolador. O nosso primeiro tema hoje vai tratar da história da elaboração do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Você conhece essa história? Sabe como esse livro foi elaborado e qual a sua finalidade? Então, se você não sabe, vai conhecer agora. E se você já conhece essa história, espero trazer algumas novidades para você. Muito bem. Na evolução histórica da humanidade, nós chegamos ao século XIX, quando, lá em 1857, surge o Espiritismo através do lançamento de O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Na sequência de seu trabalho como codificador da nova doutrina, Kardec iniciou amplo estudo sobre o Evangelho, pois uma das bases doutrinárias é o ensino moral de Jesus. Esse estudo deu origem à confecção da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, lançada em 1864, para a qual, inicialmente, Allan Kardec teve que escolher a tradução francesa mais fiel aos originais e que fosse, ao mesmo tempo, aceita pelos católicos, mas também pelos protestantes. Allan Kardec escolheu, então, a tradução de Sacy, ou Louis Isaac Le Mestre de Sacy, que viveu de 1613 a 1684. Ele foi sacerdote da Escola de Port-Royal, teólogo e humanista, cujo trabalho de traduzir a Bíblia para o francês foi muito apreciado e difundido, ganhando várias edições. Mas escolher essa tradução foi apenas o início do projeto. A vida e obra de Jesus é vasta. Muitos estudos já haviam sido publicados. As interpretações variavam, as discussões teológicas eram intermináveis. Por onde começar? O que destacar? Seguindo, então, as orientações dos benfeitores espirituais, Allan Kardec elegeu por conteúdo da obra o que é universal, inatacável e essencial para o progresso do homem: os ensinos morais de Jesus. Como ele informa na apresentação do livro, evitava assim entrar no terreno das polêmicas, dedicando-se exclusivamente a mostrar a visão espírita sobre os ensinos morais do mestre e sua aplicação às diversas circunstâncias da vida. Ele não ia escrever um livro de discussão teórica sobre Jesus, mas um manual prático, um roteiro muito útil para que o ser humano conseguisse, através do entendimento mais profundo do Evangelho, encontrar respostas para as causas das aflições e o melhor caminho
para encontrar a paz e a felicidade, tanto nesta existência quanto na continuidade da vida após a morte. Advertido pelos espíritos superiores, Allan Kardec sabia que céus e terras iriam tremer, que o seu nome seria excomungado pelas lideranças católicas, que o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, seria colocado no índice de livros proibidos, que muitos espíritas não compreenderiam a faceta religiosa da doutrina, mas nada disso importava, porque Kardec sabia que o Evangelho segundo o Espiritismo era obra inadiável, necessária, e seria um marco na transformação da cultura religiosa da humanidade. Então, colocou-se em ação. Primeiramente, leu e releu os evangelhos. Classificou as passagens por temas, juntou as narrativas dos evangelistas. Os capítulos foram surgindo e os textos explicativos, sempre alicerçados nos princípios da existência de Deus, da imortalidade da alma, do intercâmbio entre desencarnados e encarnados e da lei de evolução através da reencarnação. Tudo isso foi sendo, então, elaborado. Ao mesmo tempo, Kardec recebia de centenas de grupos espíritas espalhados pela França e demais países europeus mensagens dos espíritos sobre os mais diversos temas dos ensinos de Jesus. Teve, então, início uma segunda etapa da elaboração do livro. Escolher, dentre essas mensagens, milhares, as que melhor se encaixavam nos temas de cada capítulo. Foram horas, dias, semanas e meses consumidos na elaboração do projeto. Pelo menos 2 anos exaustivos de trabalho regular, de 1862 a 1864. E isso em meio a correspondências, edições mensais da Revista Espírita, viagens de propaganda do espiritismo através de palestras, as reuniões semanais da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, uma gama muito variada de tarefas que absorviam boa parte de seu precioso tempo, mas que ele organizava com método, extraindo de cada hora o máximo possível em produção. É digno de nota nessa história o critério utilizado por Kardec de publicar na Revista Espírita diversos textos que iriam depois compor o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele assim fazia para ter noção da aceitação tanto dos seus artigos quanto das mensagens dos espíritos por parte do público. Vamos lembrar aqui que a Revista Espírita era um verdadeiro laboratório da doutrina espírita, mas o codificador tinha critérios para essas publicações. Ele só dava a público o que já havia sido aprovado, ou pelos membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ou sob a recomendação dos espíritos superiores. Assim, surgiu paulatinamente o esquema do livro. Seguido esse esquema, em cada capítulo, primeiro, a passagem ou passagens evangélicas sobre aquele tema que compõe o capítulo. Depois, em segundo, os comentários e explicações escritos por Kardec. E, em terceiro, as instruções dos espíritos, ou seja, as mensagens dos amigos espirituais sobre aquele tema. Tudo ordenado e concatenado com lógica e, ao mesmo tempo, envolvido pelo sentimento sublime do amor, que é o Evangelho, numa obra que faz vibrar as fibras mais íntimas da alma. Informações publicadas no livro Obras Póstumas, que é um livro editado pelos espíritas franceses no ano de 1890. Esse livro reuniu textos e anotações inéditas de Allan Kardec, que não haviam sido publicados. Então, esses textos dão conta que no ano de 1863, portanto, ele estava em meio ao trabalho de elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo,
por solicitação dos espíritos superiores, Allan Kardec passou 2 temporadas fora de Paris, onde residia, para colocar-se em ambiente mais bucólico, mais aprazível, onde pudesse se concentrar para a elaboração do livro. Assim, segundo as próprias anotações de Kardec, ele esteve primeiro em Ségur, nos arredores da capital francesa, onde possuía pequena propriedade que lhe oferecia maior tranquilidade para o trabalho. Foi nesse recanto que ele teve expressivo diálogo com um espírito amigo a respeito do novo trabalho. Vamos lembrar que ninguém sabia que ele estava trabalhando. O médium de nada suspeitava. Ao perguntar sobre o trabalho que estava realizando, recebeu a seguinte resposta. Vamos abrir aspas, esta é a resposta do espírito a Allan Kardec. Esse livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana as questões capitais, e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações aureará dele instruções excelentes. Fechando aspas. Bem, em setembro de 1863, Kardec viajou para Sainte-Adresse, região litorânea da França, que fica na região administrativa da Alta Normandia. Dirigiu, então, carta aos companheiros da Sociedade Espírita de Paris, no sentido de que eles evocassem os benfeitores espirituais para que os mesmos dessem a ele uma comunicação sobre um assunto qualquer, ou seja, sobre o que os espíritos desejassem. Então, percebe que Allan Kardec não pediu uma comunicação sobre um tema específico, deixou em aberto. Bem, a comunicação recebida fala diretamente sobre a elaboração do novo livro, que os companheiros da sociedade desconheciam. Kardec não tinha dito a ninguém que estava elaborando o Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, a mensagem diz o seguinte, abrindo aspas. Com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes e já se lhe pode ver a cúpula a desenhar-se no horizonte. Continua, pois, sem impaciência e sem fadiga. O momento estará pronto na hora determinada. Ainda nessa comunicação, nós vamos ter uma explicação bem interessante sobre o intercâmbio entre os desencarnados, os espíritos, e os encarnados, nós, e revelando como os espíritos auxiliavam a Allan Kardec. A passagem é a seguinte nesta mensagem, vamos abrir aspas. Quero falar-te de Paris, embora isso não me pareça de manifesta utilidade, uma vez que as minhas vozes íntimas se fazem ouvir em torno de ti, que teu cérebro percebe as nossas inspirações, com uma facilidade de que nem tu mesmo suspeitas. Nossa ação, principalmente a do Espírito de verdade, é constante ao seu redor e tal que não a podes negar. Fechando aspas. Então, o Espírito comunicante informa Allan Kardec que, já que ele tinha pedido uma comunicação, ele estava falando através do médium ali em Paris, mas que, na verdade, não havia essa necessidade, porque esse espírito, como vários outros, estavam diariamente com Kardec, lá em Sainte-Adresse, o inspirando, agindo no seu pensamento para a elaboração de o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas calma, tem mais história, é verdade, tem, mas nós vamos continuar esta história da elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo na próxima semana, no nosso próximo programa. E já deixamos aqui o convite para que você esteja conosco quinta-feira, 5 da tarde. E se você está aí nos acompanhando, não seja tímido,
Usa aí o chat do YouTube e envie a sua mensagem e pode também fazer uma pergunta. É empolgante essa história da elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo. Como é empolgante, igualmente, as narrativas sobre as lições do nosso Mestre Jesus. E iniciamos na semana passada o estudo sobre as parábolas, que nós vimos estudando Jesus como educador da humanidade, estudamos de uma forma bastante ampla, à luz do Espiritismo, o Evangelho em si, e agora nós começamos a destacar as parábolas. Na semana passada, nós estudamos a parábola do joio e do trigo. Hoje nós vamos estudar a parábola do grão de mostarda. Essa parábola, ela foi anotada pelos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas. Em Mateus está no capítulo 8, versículos 31 e 32. Em Marcos está no capítulo 4, versículos 30 a 32. E em Lucas está no capítulo 13, versículos 18 e 19. Bem, nós vamos utilizar aqui a transcrição de Mateus. Vamos, então, passar a palavra a ele para conhecermos esse ensino de Jesus, que é a parábola do grão de mostarda. Ela é a seguinte: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e lançou no seu campo, o qual grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescida é a maior das hortaliças e faz-se árvore, de tal modo que as aves do céu vêm pousar nos seus ramos. Eis então a parábola do grão de mostarda, contada, enunciada pelo nosso Mestre Jesus. E ele diz que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Para quem não conhece, nunca viu, não tem ideia, o grão de mostarda é considerado o menor ou um dos menores grãos que existe aqui no nosso planeta. Mas quando você planta um grão de mostarda e deixa ele crescer, a mostarda se transforma primeiramente numa grande verdura e, na sequência, numa árvore. É isso mesmo. A mostarda é uma árvore. Coisa impressionante, não é mesmo? E o grão de mostarda, ele cabe e quase some na ponta do nosso dedo, de tão pequeno que é o grão. Mas por que Jesus fez essa comparação, dizendo que o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda? Muito bem, vamos então, à luz do Espiritismo, interpretarmos esse ensino de Jesus, tirar dessa história a sua lição de moral, a sua lição profunda no campo moral. Vários autores espíritas estudam essa parábola. E, aliás, vamos recomendar aqui a você que está nos acompanhando um livro muito importante da literatura espírita no estudo das parábolas e também dos ensinos do nosso Mestre Jesus. O autor da obra é o Caibar Schutel, e o livro se chama Parábolas e Ensinos de Jesus. É uma publicação da casa editora O Clarim, que tem a sua sede lá em Matão, no estado de São Paulo. Pois bem, lendo os diversos autores espíritas, e claro, o nosso querido Caibar Schutel, que foi um grande estudioso do Evangelho, nós chegamos então à conclusão que Jesus quis dizer que nós seres humanos, que em verdade somos espíritos reencarnados, nós somos como o grão de mostarda.
Porque no ato da criação divina, nós somos o princípio inteligente do universo. Esse princípio é dotado de todo o potencial divino no campo da inteligência e no campo do sentimento para ser desenvolvido. Paulatinamente, de encarnação em encarnação, movimentando-se nos mundos primitivos. O princípio inteligente vai se desenvolvendo e se transformando no espírito ou alma. Vai adquirindo, pouco a pouco, consciência de si mesmo. A partir disso, vai, dentro dessas experiências, adquirir o livre-arbítrio, até que terá condições de começar a encarnar, não mais no mundo primitivo, mas no mundo de expiações e provas, que é a segunda categoria planetária no reino divino. A Terra é um exemplo de planeta, né, de mundo de expiações e provas. Vai se desenvolvendo intelectualmente, vai ganhando também desenvolvimento moral, até que tenha, então, já como espírito, condição de passar a encarnar no mundo de regeneração, que é o próximo estágio do nosso próprio planeta Terra, mundo de regeneração, onde o bem predomina sobre o mal. E assim, sucessivamente, ao longo do tempo, que não se conta pelo tempo humano aqui da Terra, porque o tempo divino ou espiritual é completamente diferente do nosso tempo. Então, nós somos como a semente de mostarda. Lá no princípio, somos quase nada, mas somos destinados à angelitude, à pureza espiritual, à perfeição, onde seremos tudo, porque estaremos com Deus e trabalhando as suas ordens por todo o universo. Aliás, que não temos a mínima noção do seu tamanho e tudo que ele possui. Nós estamos engatinhando ainda nas nossas descobertas científicas e astronômicas sobre o universo. Mesmo assim, o que já descobrimos nos deslumbra imensamente. Então, assim como o grão de mostarda vai se transformar numa árvore, onde os pássaros vão habitar, vão se proteger do sol e da chuva, vão fazer os seus ninhos. Nós, seres humanos, que ainda estamos envolvidos com a violência, com o egoísmo, com o orgulho, a sensualidade, as paixões, vícios de toda ordem, guerras, enfim, nós, seres humanos, vamos também nos transformar nessa árvore frondosa, porque pouco a pouco vamos descobrindo o quanto o bem faz bem para nós e para os outros. Nós vamos colocando em prática o Evangelho, ou seja, os ensinos morais de Jesus. E Deus, na sua sabedoria e misericórdia, vai nos oportunizando as devidas experiências para que possamos realizar esse crescimento. Experiências essas que temos nesta mesma encarnação, nesta existência, mas como teremos em próximas e como tivemos em encarnações passadas. As encarnações são solidárias entre si, porque nada se perde para o espírito, nada. Daí a importância de nos trabalharmos para combater em nós as más tendências e desenvolver as virtudes. É isso que precisamos fazer para sermos esse grão de mostarda, que vai conquistar o reino dos céus. É o nosso destino. Cada um no seu tempo, porque cada um faz a sua marcha ascensional rumo à perfeição,
mas todos, sem exceção, chegaremos lá à perfeição, ao topo, ao ápice do crescimento espiritual. E não importa quantas encarnações ainda teremos pela frente, não importa quanto tempo isso irá levar, mas é uma fatalidade. Assim como nós temos aqui na Terra a fatalidade da morte, espiritualmente falando, nós temos a fatalidade da perfeição. Porque ninguém escapa. Talvez um leve 1 milhão de anos, considerando os anos terrestres, e o outro leve 500 mil, talvez o outro leve 1,5 milhão de anos. Mas todos, fatalmente, chegaremos à perfeição. É o grão de mostarda que cresce, que cresce, 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 se transforma nessa árvore que a todos abriga. E o Evangelho é como uma árvore que vai crescendo em nós. O espiritualismo é como uma árvore que vai crescendo em nós. E nós vamos crescendo, tanto com o Evangelho como com as ideias espíritas. Por isso, Jesus, então, comparou o reino dos céus ao grão de mostarda. Porque na medida em que nos melhoramos, na medida em que crescemos espiritualmente, nós estaremos em condição muito melhor no retorno ao mundo espiritual. E, portanto, vamos poder ser classificados como espíritos felizes. E vamos poder visitar regiões espirituais superiores, que vão nos alimentar, alicerçar a nossa fé, e vamos continuar a nos melhorar, e assim vamos conquistando cada vez mais felicidade, cada vez mais paz, e cada vez estaremos trabalhando com mais profundidade no bem do próximo, porque a senha do universo, da obra divina, é o amor. Tudo vibra no amor. Por isso Jesus foi claro. Os 2 grandes mandamentos da lei divina: amar a Deus como Pai e Criador, acima de todas as coisas, e amar ao próximo como a nós mesmos. Esses 2 mandamentos resumem toda a lei divina. E o amor, portanto, é a nossa chave, é a nossa senha. Quanto mais amor ao próximo tivermos, mais perto da perfeição estaremos. Quanto menos amor ao próximo tivermos, mais próximo do início da jornada estaremos. Eis, então, o significado da parábola do grão de mostarda. Sejamos, portanto, esse grão, que em si possui o potencial de uma árvore frondosa, assim como nós possuímos o potencial da perfeição espiritual perante a nossa imortalidade. Muito bem, nós vamos continuar o estudo das parábolas do nosso Mestre Jesus na próxima edição do nosso programa. E nós vamos conhecer a parábola do fermento. Então, prepare-se para que na próxima quinta-feira possamos estar juntos na continuidade deste estudo das parábolas do nosso Mestre Jesus. Lembrando a você que, se você não pode acompanhar ao vivo o nosso programa toda quinta-feira às 5 da tarde, você pode fazer esse acompanhamento depois, em qualquer dia e horário. Para isso, basta acessar no YouTube o canal da Web Rádio Cristo Consolador, que já está há 1 ano no ar. Todos os nossos programas estão lá, na playlist O Evangelho em Espírito e Verdade. Então, não deixe de acompanhar através da internet e de divulgar também a existência do programa e da Web Rádio Cristo Consolador. Muito bem,
Nós já estamos na metade aqui do nosso programa e é justamente aquela hora muito esperada quando acompanhamos a vida e obra do apóstolo Paulo de Tarso, que nos primeiros tempos do cristianismo foi o responsável por espalhar a mensagem crística por toda a Ásia e Europa, fundando dezenas de comunidades cristãs ou igrejas cristãs. Paulo de Tarso tem uma importância enorme. E nós estamos aqui no trecho, ou no tempo da sua vida, em que ele, realizando a terceira viagem de divulgação do Evangelho, foi para Jerusalém, para tentar defender Jesus e a Casa do Caminho, que é considerada a primeira comunidade cristã do mundo, foi tentar lá defendê-los perante o Sinédrio. A situação não ficou nada boa, os judeus quiseram apedrejá-lo, ele foi salvo pelos romanos, ele declarou que tinha a cidadania romana, como de fato ele tinha, por ser originário da região da Cilícia, na cidade de Tarso, e assim, então, ele foi levado à Torre Antônia, que é o palácio do governador lá em Jerusalém, tendo à frente Cláudio Lísias. Mas a situação em Jerusalém estava de tal maneira conturbada que Cláudio Lísias ficou com medo que tentassem, no dia seguinte, quando Paulo deveria ser levado a julgamento no Sinédrio, como de fato foi, que ele acabasse sendo atacado e tentassem assassiná-lo. E como a reunião no Sinédrio foi uma reunião muito tumultuada, Cláudio Lísias recolheu Paulo de Tarso novamente à prisão, sob a guarda romana, e decidiu que durante a madrugada, já que ele era um cidadão romano, que ele seria então levado para Cesareia. Cesareia é uma cidade portuária e também sede do governo romano. Isso foi feito durante a madrugada com uma guarda calculada em 400 homens, protegendo Paulo de Tarso. Bem, e nós estamos nesse ponto da viagem de Jerusalém para Cesareia. E agora, então, nós vamos acompanhar o que aconteceu nessa viagem, a sua chegada lá em Cesareia e o que vai acontecer, então, com Paulo de Tarso. E nós estamos acompanhando o estudo realizado pelo saudoso e querido amigo Rui Kremer, que foi presidente na Cruzada dos Militares Espíritas, foi também diretor da CAPEM e do Lar Fabiano de Cristo, na cidade do Rio de Janeiro. E Rui Kremer é um grande estudioso de Paulo de Tarso e fez um programa radiofônico sobre ele, que depois transformou num livro publicado pela FEB Editora, ou seja, Federação Espírita Brasileira, que é então o livro Paulo, um Homem em Cristo. Vamos então continuar essa saga do maior apóstolo do cristianismo de todos os tempos. Como na planície já eram remotas as possibilidades de ataques repentinos e emboscadas, a tropa de infantaria retornou de Antipatris, ficando os cavalarianos com a tarefa de levar o prisioneiro a Cesareia, onde a escolta chegou ao cair da tarde. A cidade marítima de Cesareia era, para os romanos, a base de aprovisionamento e o ponto estratégico do país. Como em Jerusalém, também aqui, o palácio real edificado por Herodes, fundador da cidade, servia de domicílio para os procuradores. Lucas o chama, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 23, de Pretório de Herodes. E para lá eram levados os prisioneiros importantes, que ficavam sob a guarda direta de seu comandante.
O centurião entregou ao procurador Antônio Félix o prisioneiro e o informe de Lísias, o elogium. Félix leu o relatório do tribuno, que primava, bem ao estilo romano, pela concisão e objetividade. O conteúdo principal do informe era favorável a Paulo. Tratava-se apenas de um assunto religioso interno dos judeus. O procurador, de imediato, buscou informar-se da nacionalidade do prisioneiro. Quando soube ser natural da Cilícia, tranquilizou-se por verificar que seu tribunal era juridicamente competente para julgar, já que a Cilícia era província imperial e não senatorial. É conveniente que falemos um pouco de Félix, que governou a Judéia de 52 a 60 depois de Cristo, e foi o mais odiado dos procuradores romanos. Félix era irmão de Palas. Ambos eram gregos de nascimento, e libertos de Antônia, mãe do imperador Cláudio. Palas exerceu grande influência sobre o imperador Cláudio, que o cumulou de favores, concedendo-lhe importantes cargos no governo, que foram mantidos por seu sucessor, Nero, que, com sua mãe Agripina, deviam grandes mercês ao liberto. Graças à influência do irmão, Félix fez brilhante carreira, embora dele tivesse apenas a imoralidade, mas não os dotes administrativos. Tácito, grande historiador latino, disse ser ele cruel e sensual, exercendo o governo com poderes de um rei e a alma de um escravo. Félix utilizava-se dos mais abjetos recursos para alcançar seus fins. Ao mesmo tempo que combatia os sicários, dele se servia para eliminar seus desafetos. Foi assim com o sumo sacerdote Jonathan, que foi apunhalado por haver reprovado a cupidez e a corrupção de Félix. O prestígio do irmão lhe assegurava a impunidade, ficando a província sob a sanha de um funcionário desleal e cruel. Suetônio, outro grande historiador, o chamava de homem das três princesas, duas das quais nos são conhecidas. Seu primeiro casamento foi com a neta de Marco Antônio e Cleópatra. No momento que estamos narrando, o da prisão de Paulo, lá em Cesareia, compartilhava seu leito nupcial uma princesa judia, de nome Drusila, filha de 17 anos de Herodes Agripa I. Félix, por meios condenáveis, e com a ajuda do mago judeu Simão de Chipre, conseguiu a separação de Drusila e seu esposo Aziz, rei de Emesa, na Síria. Todavia, é de justiça dizer-se que Félix jamais foi cruel com Paulo. Respeitou-o, provavelmente por secretos temores de seus poderes. Tentou, isto sim, corromper o apóstolo, e como não o conseguisse, desinteressou-se de seu caso, razão pela qual a prisão de Paulo em Cesareia estendeu-se por 2 longos anos, o que deve ter constituído, para um homem de ação como ele, verdadeiro martírio. Félix determinou o comparecimento de representação do Sinédrio para a devida acusação. Em 5 dias, lá se encontravam os principais sinedritas, chefiados pelo próprio sumo sacerdote Ananias. Este primeiro julgamento, que Lucas tão bem descreve no capítulo 24 dos Atos dos Apóstolos, ocorreu no palácio de Herodes, que, embora relativamente recente, já poderia contar muitas histórias. Ali o velho tirano, nas noites de insônia e pesadelo, vagava desorientado, chamando pela bela Mariana, sua primeira esposa e única pessoa a quem realmente amou,
e a quem assassinaria em momento de furioso ciúme. Ali, seus filhos cumpriram seus destinos, muitas vezes trágicos, e, ao redor de seus muros, se aglomeraram os judeus em desespero e em prantos, pressionando o procurador para não profanar o templo com a estátua de Calígula, como este determinara. Para bem fundamentar a acusação, os judeus haviam contratado os serviços de um advogado romano de nome Tértulo. Era comum advogados em início de carreira defender, nas províncias, os nativos do lugar, a fim de adquirirem experiência e fama. Inexperiente, Tértulo não conduziu muito bem a acusação, que já não era fácil de fazer por sua inconsistência. Começou-a com a capatio benevolentes, levando com imprudência o governo de Félix, o que deve ter provocado o secreto riso dos sineditas, que bem sabiam o quanto ele era malquisto. A acusação centrava-se em 3 pontos. Primeiro, que Paulo era um agitador público, que amotinava os judeus internacionais, por isso sendo réu de alta traição. Segundo, que era representante de uma seita que não tinha foro legal, portanto, era réu do delito de religião ilícita. Terceiro, que havia tentado profanar o templo, assim infringindo a lei romana. Diga-se que cada um destes delitos, por si só, perante a legislação romana, era passível de pena capital. A seguir, coube a Paulo fazer sua defesa. Félix ficou altamente impressionado com seus dotes intelectuais, o seu poder dialético e sua argumentação escorreita, sentindo pender a causa em favor do réu, ficando entre a cólera dos israelitas, exigindo o atendimento dos direitos da raça, e a calma imperturbável do apóstolo, senhor da situação. Félix conhecia mais os problemas religiosos judaicos do que a maioria dos funcionários romanos. Poderia ter libertado Paulo. Não o fez, todavia, quer por temer uma vingança dos judeus, quer por cobiça, pensando em poder arrancar dinheiro do prisioneiro. Segundo o direito provincial romano, dependia de seu parecer uma nova prisão preventiva ou não. Optou pela primeira hipótese, ou seja, a prisão preventiva, pronunciando a fórmula amplius, com que transferia a solução da causa para mais tarde, alegando necessitar instruir-se com novas informações do tribuno Cláudio Lísias. A partir daí, o procurador romano passou a considerar Paulo com maior deferência, concedendo-lhe algumas regalias, como a de receber visita dos amigos. Ordenou ao centurião tratasse o prisioneiro com brandura, isto é, que o deixasse sem algemas, no estado de uma liberdade em custódia. Félix ia visitar o prisioneiro com frequência. Visualizara no prestígio de Paulo, junto à nova seita, a oportunidade de tirar algumas vantagens e atender a seus interesses pessoais. Certo dia, Félix passou a abordar, com muita habilidade, a possibilidade de libertação do apóstolo, mediante pagamento às pessoas envolvidas no processo. Paulo, após exigir clareza na proposta, retrucou de maneira franca e áspera, negando-se a abastardar-se no atendimento da sórdida proposta. O procurador recebeu a severa resposta, que o humilhava duramente, de maneira mais tranquila, como só ia acontecer com os agentes da corrupção. Simplesmente passou a desinteressar-se da causa do prisioneiro. Muito bem, eis aqui então os acontecimentos na cidade de Cesareia, onde comparece o nosso Paulo de Tarso como prisioneiro do Império Romano.
2 anos de prisão em Cesareia. E agora? O que será que acontece a partir daqui, quando o procurador Félix se desinteressa do caso e do próprio Paulo? Vamos saber na próxima semana, no próximo programa. É isso mesmo. Quinta-feira, 5 da tarde, nós estaremos aqui novamente para descobrir o que vai agora acontecer com Paulo de Tarso, prisioneiro do Império Romano, na cidade de Cesareia, respondendo um processo que foi aberto pelo Sinédrio, o grande conselho judeu do Estado de Israel. Fique aí atento para a nossa próxima edição para saber a continuidade dessa história fantástica. Muito bem, estamos chegando já aqui no tempo final do nosso programa. Este tempo nós dedicamos a você que nos acompanha semanalmente, a você que envia as suas mensagens, a você que faz uma pergunta. Quando isso não acontece, como nós fazemos parte de alguns grupos de estudo do Espiritismo e do Evangelho, nós também recebemos dos participantes desses grupos, vez ou outra, alguma pergunta, sempre ligada aqui ao Evangelho. E nos foi passada uma pelo Alexandre Neves, que é da cidade do Rio de Janeiro, de onde, aliás, estamos transmitindo. E ele faz a seguinte indagação: quando o reino de Jesus será implantado na Terra? É uma excelente pergunta. Sabe por que é uma excelente pergunta? Por causa da passagem que está lá no Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33 a 36. Vamos recordar, então, para podermos responder aqui ao Alexandre. A passagem é a seguinte: Pilatos tornou a entrar no pretório, chamou a Jesus e perguntou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Dizes tu isso por ti mesmo, ou foram outros os que to disseram de mim? Replicou Pilatos: Porventura sou eu judeu? A tua própria nação e os principais sacerdotes entregaram-te nas minhas mãos. Que fizestes? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos pelejariam para não ser eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Essa é a passagem do Evangelho segundo João, e que motivou, então, a pergunta aqui do nosso Alexandre: quando o reino de Jesus será implantado na Terra? Porque lá naquela época, que já se passaram mais de 2000 anos, ele informou que o reino dele ainda não era aqui na Terra. Quando isso acontecerá? Em verdade, está acontecendo, porque é um processo paulatino, lento. Mas, claro, você está aí, e assim como o Alexandre, que fez a pergunta, está aí pensando, mas já se passaram 2000 anos. 2000 anos, junto à lei divina, ao tempo divino, é nada. 2000 anos de evolução humana pouco representa dentro de todo o contexto da criação divina. Precisamos ter calma, paciência, mas também perseverança. O processo teve início ali, com Jesus, que nos trouxe a mensagem de amor e exemplificou pelos seus atos a sua mensagem. Teve início quando ele se entregou
pela nossa salvação, que o glorificou e a sua mensagem ainda mais. Entretanto, através da história, nós conspurcamos essa mensagem com o nosso egoísmo e o nosso orgulho, que são, segundo informação dos espíritos superiores, as duas grandes chagas morais que precisamos combater, e esse combate somente será eficaz através da educação moral de nós mesmos e dos outros. Então, já são 2000 anos em que o reino de Jesus, que é o reino do amor, está sendo implantado na Terra. E apesar das perseguições realizadas contra o Evangelho, apesar das deturpações realizadas, das interpretações desviantes do seu conteúdo, o Evangelho aí está. O cristianismo está consolidado nas mentes e corações de parte da humanidade. Ou seja, não houve nenhuma força contrária que tenha conseguido tirar o evangelho da humanidade. Portanto, o reino de Jesus está em construção. Ele foi muito claro. Por agora, ainda, o meu reino não é deste mundo. Portanto, ele não fechou questão. Ele deixou claro que, no futuro, o reino dele estaria, sim, implantado aqui na Terra. Por isso, ele diz também que herdarão a Terra os brandos e os pacíficos, os bons, os mansos, porque esses serão fiéis seguidores do Evangelho. Precisamos, então, ter calma, paciência e trabalharmos. Porque não é fácil conseguirmos sensibilizar nossos irmãos e irmãs em humanidade, porque muitos ainda estão aqui num estado moral muito primitivo. Por isso que estamos com ondas de violência varrendo aqui o nosso planeta, porque ainda não tivemos esse encontro com o Evangelho. Mas isso está acontecendo. E o Espiritismo veio nos auxiliar isso, revivendo as lições do Evangelho, trazendo de volta Jesus na sua pureza, na sua humildade, na sua simplicidade e naquilo que ele de fato representa como o Espírito mais perfeito que Deus nos concedeu a conhecer, como está lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Portanto, não tenhamos nenhuma dúvida que o reino de Jesus está, sim, sendo implantado, sendo construído, na medida em que estamos nos aperfeiçoando moralmente. Bem, estamos chegando ao final do nosso programa O Evangelho em Espírito e Verdade. Foi muito bom ter estado com você em mais esta edição, onde pudemos ampliar o nosso conhecimento e também realizar reflexões mais profundas sobre o significado do Evangelho e os esclarecimentos que o Espiritismo nos dá a respeito das suas lições. Deixo aqui o meu abraço a você, rogando ao nosso Mestre Jesus a todos nos abençoe. Que possamos ter este encontro na próxima semana. Lembrando, toda quinta-feira, às 5 da tarde, pela web rádio Cristo Consolador. E você pode rever este programa, pode assistir os outros programas no canal da web rádio Cristo Consolador no YouTube. Um grande abraço a você, paz em seu coração e até o próximo programa.